Olá pessoal, tudo bem? Bom, então para a gente poder começar a nossa trajetória aqui no canal Juro e Saber, eu escolhi para a gente ter um pontapé inicial, a gente poder conversar um pouco nesse vídeo sobre o objeto do nosso estudo, ou seja, para que a gente consiga dar sequência em outros temas mais avançados. Dentro da minha concepção, eu acho importante que a gente comece pelo começo. Parece óbvio, mas é bem importante isso. Então, para a gente ter um norte, eu acho interessante a gente começar a visitar, no primeiro momento, os conceitos do que é direito. Direito definitivamente não é uma palavra tão simples de conceituá-la, até porque ela tem diversas analogias com diversos significados que têm aplicações completamente diferentes, tá? Então, pensando nisso, eu escolhi, por exemplo, mais ou menos a conceituação que vem do professor André Franco Montoro, que foi governador do estado de São Paulo em determinado momento, lá nos anos 90, e eu, para facilitar o entendimento de todos vocês, eu escolhi a forma de divisão conceitual que ele propõe. Então, nós teremos o direito como norma. Então, explicando um pouco melhor. A norma seriam as leis que nós temos hoje: Código Civil, Código Penal, Código do Consumidor, a CLT, como Consolidação das Leis do Trabalho, para regulamentar as relações de trabalho, as relações de emprego como um todo. Então, o direito seria basicamente esse compilado, que a gente chama também, em alguns momentos, durante o estudo do direito, como direito positivo, ou seja, a letra da lei. E que ela, por exemplo, na questão do direito positivo, ela pode gerar, vamos dizer assim, formas diferentes de interpretação. Ou seja, caberia ao julgador e também aos intérpretes, aos juristas de modo geral, advogados e quem atua com a legislação, interpretá-la conforme a lei. Nesse quesito de normas existe também a questão do direito natural, que alguns autores conceituam como sendo o pressuposto do direito positivo. Ou seja, seriam leis universais, de um ponto de vista naturalístico, que o ser humano acabou desenvolvendo por uma questão de convívio em sociedade, por exemplo, o de querer sempre fazer bem ao próximo, evitar fazer mal. Dentro da nossa concepção, a gente não precisaria de uma lei para nos dizer isso. Dentro da nossa natureza, como humanos, isso em tese é algo normal, natural, melhor dizendo. Então, a gente tem o direito como norma nesse primeiro conceito. Então, a legislação como um todo, Constituição, por exemplo, Código Civil, Código Penal, enfim, tantas outras legislações que nós temos aqui no país e também em relação ao mundo todo. Outro conceito que a gente pode ter em relação ao direito seria em relação à faculdade. O que significa faculdade? Seria o direito que eu tenho de agir em relação a uma outra pessoa ou uma outra situação. Por exemplo, o meu direito de propriedade, ele pode ser reivindicado perante terceiros. É uma faculdade que eu tenho. Vamos supor a seguinte situação: eu tenho um imóvel alugado e a pessoa para a qual eu alugo não me paga mais. O que eu posso fazer? Eu posso entrar com uma ação de recuperação desse imóvel dentro da justiça, mas ela é uma faculdade minha. Não sou necessariamente obrigado a fazer isso. Do mesmo modo que se uma pessoa deve para mim um outro tipo de crédito, compra de mim alguma coisa e não me paga depois, eu tenho a faculdade de lhe cobrar na justiça ou outros métodos extrajudiciais. Mas enfim, a intenção aqui nesse ponto é que o direito acaba se apresentando como uma faculdade, como uma prerrogativa minha de poder exercer o direito que eu tenho perante essas pessoas. Outro conceito que nós temos seria o direito como justiça, certo? Então, apegando aqui um pouco também das questões agora mais filosóficas, Aristóteles já dizia como o direito nesse caso seria o agir justo, o agir dentro de um conceito de virtude. Como virtuoso seria aquele cidadão que age em conformidade com a lei, e que seria injusto aquele sujeito que não age em conformidade com as regras impostas pela sociedade. Então, a justiça tem esse conceito de dar a cada um aquilo que lhe é devido. A gente tem várias situações, por exemplo, seria injusto que a gente pudesse, por exemplo, condenar uma pessoa que está com as suas capacidades mentais enfraquecidas, no caso do direito penal. A gente sabe que, de repente, uma pessoa com uma enfermidade psiquiátrica, enfim, que não responde mais por seus atos,
condená-la como uma pessoa convencional que está ciente daquilo que está fazendo seria injusto. Então, esse contexto, para a gente poder entender melhor, é como se encaixa essa parte do direito como justiça. Outro ponto, mais curto, é a questão do direito como ciência, ou seja, como um complexo de pensamentos e de estudos que vão analisar um determinado objeto. Por exemplo, o direito penal, ele estuda maneiras de como a gente pode, por exemplo, punir pessoas, de evitar, não só punir, mas também, a partir de um contexto punitivo, evitar que pessoas ajam de uma determinada maneira, né, como uma questão de exemplo. Se você for matar alguém, você provavelmente vai ser preso e vai ser punido por isso. Então, o direito penal ele acaba estudando a forma com que essas questões são postas em sociedade. A questão punitiva, do mesmo modo que o direito do consumidor vai estudar de que forma a legislação ela vai se estabelecer em relação aos consumidores. Então o direito acaba se estabelecendo como uma matéria de estudo, que vai ter um objeto. E a última conceituação que o André Franco Montoro propõe, que eu gostaria de trazer para vocês, é a questão do direito como um fato social. E o que isso significa? Significa que o direito ele está inexoravelmente atrelado às questões sociais. Ele é um fato. Vamos pegar o seguinte exemplo para a gente poder conseguir entender um pouco melhor. A partir do momento que a gente tem, por exemplo, as questões trabalhistas, e a gente pretende fazer, por exemplo, reformas nessa legislação, será mesmo que se a gente colocasse mais direitos aos trabalhadores do ponto de vista econômico, seria o mais ideal? Ou o pensamento contrário, será que se a gente trouxesse mais liberdade entre patrão e empregado, mesmo considerando eventuais hipossuficiências nessa relação, ou seja, desigualdades de poder econômico entre um patrão, detentor de uma fábrica, detentor de um meio de produção, e um empregador que está buscando emprego? Será que trazer mais liberdade para essas relações seria mais benéfico ou mais prejudicial? Ou então, do ponto de vista do direito penal mesmo, que é bastante comum hoje em dia, a questão, por exemplo, da diminuição da minoridade penal. Será que seria interessante a gente reduzir a idade com que uma pessoa pode responder plenamente pelos seus atos? Para 16 anos, como é a proposta de todos? Será que isso teria um efeito benéfico? Ou será que não teria? Então, o direito ele acaba trazendo discussões do ponto de vista social e essas questões acabam se misturando com a questão da lei, né? Será que, hoje em dia, por exemplo, será que aumentar o ICMS seria uma medida adequada, tendo em vista toda a carga tributária que a gente já paga no país? Ou será que, de repente, por um certo momento, seria interessante aumentar esses impostos para trazer uma arrecadação, para depois poder ter um retorno em obras, um retorno em outros investimentos que o governo acaba fazendo em prol dos cidadãos? Então, são discussões que o direito como fato social acaba se convergindo com as situações que acabam ocorrendo na nossa vida. O direito sempre está muito interligado com essas questões. Por essa razão que André Franco Montoro acaba conceituando também o direito como um fato social, exatamente por essa relação. Então, resumindo, o direito ele é uma palavra que ele tem diversas acepções. Então, conceituá-lo exige um pouco de esforço e exige bastante estudo. Tanto é que nas cadeiras iniciais da faculdade, nós depreendemos praticamente um semestre só para poder nos conceituar em relação a essas questões todas que o direito envolve. E também na questão da gramática portuguesa, o direito também ele exerce significados diferentes. Pode ser fazer certo, por exemplo, este cálculo está direito, foi feito direito, ou seja, ele está correto, ele foi feito de maneira adequada. Ou vamos dizer assim, algo que está ereto, longilíneo, que está direito. Então, é uma palavra que, além dos significados científicos específicos, ela também tem significados gramaticais também bastante diversos. Bom, por enquanto era isso, para a gente poder introduzir o nosso canal, para a gente poder seguir adiante. Então, espero que vocês tenham em mente essas acepções que o direito tem, reflitam também um pouco nelas, e eu vou tentar colocar na descrição do vídeo mais algumas informações, principalmente de aprofundamento, para quem tem interesse. Mas, por enquanto, a gente mantém nesse caminho para a gente poder aprofundar mais para frente outros contextos, por exemplo, as relações do direito com outras matérias, enfim, a gente vai estudando devagarzinho, tá bem?
Então, por enquanto é isso. Não se esqueçam de poder deixar o like, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, se inscrevam no canal para não perder nenhum conteúdo, também o sininho das notificações para vocês serem avisados dos próximos vídeos que forem postados. E desde já agradeço imensamente pela atenção e até logo.